a maravilhosa Santa Ceia. Muitas vezes nós olhamos para a Santa Ceia, nós pensamos em Santa Ceia, o pastor diz, hoje terá Santa Ceia na igreja, mas isso parece que não move no nosso coração. Parece que nós não sentimos nada diferente. É mais um ritual, vamos lá, vamos comer um pedacito de pão, um pouquinho de suco de uva, e tudo bem, é somente isso. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que a Santa Ceia é muito mais, muito além do que você pode imaginar. Muito além. Mateus capítulo 26, versículo 26, disse Jesus: E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Amém, queridos? Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos nesse lugar, para cultuarmos o teu nome, Senhor, para cearmos nessa noite. Que tu venhas nos ensinar, mostrar-nos, Pai, como devemos nos portar, para que possamos, através desses momentos simbólicos, adorarmos e glorificarmos o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, fala conosco, Espírito de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é impossível você falar de Santa Ceia sem olhar no passado a Páscoa. Na verdade, a nossa Santa Ceia, ela é apenas a Páscoa do judaísmo. Quando você olha a palavra de Deus, quando você analisa a palavra do Senhor, você há de ver que antes, um pouco antes dos judeus saírem do Egito, eis que o Senhor manda-os comer a Páscoa. Eis que o cordeiro foi sacrificado, eis que as ervas foram colocadas, eis que o sangue foi colocado sobre o umbral das portas, enfim, existia ali todo um simbolismo, é o Senhor mostrando a sua graça, é o Senhor mostrando o seu poder. Quando nós vamos para os dias de Cristo Jesus, da mesma forma. Um pouco antes da grande libertação que o Senhor providenciou a cada um de nós. Um pouco antes da grande restauração, da bênção da salvação. Um pouco antes, eis que Cristo Jesus senta-se à mesa com seus discípulos e comem a ceia, a Páscoa. E ele institui essa prática como uma ordenança ao seu povo. Nós sabemos que são duas ordenanças. Ordenanças são ordens de Deus para a igreja. Uma delas, a Santa Ceia. A outra, o batismo. Ou seja, todos aqueles que dizem que são de Cristo Jesus, que afirmam que são de Cristo, precisam participar da Santa Ceia e também descer as águas, porque é o mandamento do Senhor, é aquilo que Deus quer. E nós vemos, irmãos, que a Santa Ceia ela vai muito além de uma simples reunião, de um simples culto. Isto é, se podemos denominar como simples um culto de adoração, de exaltação ao Criador. Porque tudo quanto façamos para o Senhor, seja na simplicidade, na essência da simplicidade, mas é necessário que haja toda uma entrega, todo um doar do nosso viver ao Todo-Poderoso, uma adoração verdadeira, precisa sair do nosso ser, para que assim o Todo-Poderoso seja honrado e seja glorificado. A Santa Ceia, ela vai muito além de um pedacinho de pão, mas muito além mesmo. Às vezes você nem sabe o que fazer com o pedacinho de pão, apenas come. Da mesma forma, um pouquinho de suco de uva, às vezes apenas bebe-se. Mas é preciso entender que ali está a prefiguração, oh glórias, o mover. A Páscoa prefigurava Cristo Jesus. A ceia mostra-nos que Jesus está voltando, oh glórias. E nós precisamos nos alegrar, irmãos, nesses momentos tão ímpar, separado apenas para aqueles que amam de fato o Senhor. E entender, irmãos, que a morte de Cristo Jesus, a morte que precedeu a grande libertação, foi uma demonstração gigantesca, extraordinária, de amor de Deus para com a nossa vida. Do amor do Senhor para com a tua vida.
e que você tenha um coração totalmente rendido aos pés do Eterno e que tu viva a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. E o texto que nós lemos, Mateus capítulo 26, versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui está o grande mistério, irmãos. Isto é o meu corpo. A ceia, ela simboliza o corpo de Cristo que foi dado na cruz por nós, para que nós pudéssemos obter a libertação. E a libertação veio através de Cristo Jesus, com certeza. Amém? Mas a Santa Ceia para nós hoje, ela é um memorial para nós não nos esquecermos do amor do Senhor para com as nossas vidas. Lucas capítulo 22, versículo 19, quero que vocês prestem atenção na palavra do Eterno. Ouça o que fez Jesus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, a Santa Ceia, ela simboliza o corpo de Cristo Jesus. O pão simboliza o corpo de Cristo Jesus, estraçalhado numa cruz. O sofrimento de Cristo Jesus para com a nossa vida manifesta o amor do Senhor para conosco. Quanto Deus nos amou, o zelo do Todo-Poderoso para com a nossa vida. Veja como Cristo Jesus sofreu por você, sofreu por mim. Veja como Jesus nos amou de uma forma tão profunda. E veja ainda, Ele não precisava fazer isto por você nem por mim. Mas Cristo fez porque Ele, na essência, nos amou. O Senhor nos amou. O Senhor olhou para cada um de nós, viu o nosso estado miserável de pecado, e Ele, compadecido, deu a sua vida, deu o seu corpo para que nós pudéssemos hoje, reunidos, louvarmos e bendizermos o nosso Senhor e Salvador. Oh, glórias! A Santa Ceia, irmãos, é o momento para nós nos lembrarmos do sofrimento de Cristo Jesus e o reconhecermos como Senhor da nossa vida e vivermos Cristo Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, como se não houvesse amanhã. Oh, glórias! Viva Jesus hoje, como se não houvesse amanhã. Não pense no amanhã. Pense em Jesus no presente. Jesus não é do amanhã, Jesus não é do passado, Jesus é do presente. Jesus quer que você o viva hoje, agora, que você testemunhe dele hoje, agora, que teu coração bata forte por ele hoje, agora. E esta é a verdade do Senhor para as nossas existências, irmãos. E quando você vê Cristo Jesus, o seu sacrifício salvífico por nós, nós vemos, irmãos, que foi um momento de extremo amor. Amemos, portanto, o Senhor. Que você ame a Cristo Jesus. Amém? Ainda, irmãos, esta Santa Ceia que hoje nós vamos participar, que a igreja participa, ela aponta e chama-nos atenção para a preparação para a volta de Cristo Jesus. Você sabia que Jesus está voltando? Jesus está voltando. Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para a volta de Cristo? Se Cristo Jesus voltasse hoje, nesse momento, qual seria teu destino eterno? São perguntas que nós precisamos nos fazer a cada instante, porque ela ajuda-nos a andarmos na presença do Senhor, ela ajuda-nos a andarmos na presença do Eterno. E a Santa Ceia, irmãos, aponta para a volta de Cristo Jesus, aponta para a volta do Senhor. É o momento que nós precisamos estar preparados para cear, preparados para a volta de Cristo. É momento de nós revermos quem somos, o que temos feito, quem é Deus na nossa vida. E se porventura nos encontrarmos em pecado, nos acertarmos com o Senhor, pedindo a Ele perdão, a purificação dos nossos pecados, para que a nova vida seja uma verdade
dia após dia, que vivamos em novidade de vida, como é mandamento na palavra. Que haja novidade de vida na nossa existência. E nós sabemos, irmãos, que quando nós entendemos que Cristo Jesus está próximo, a necessidade de estarmos preparados, vamos adequar a nossa vida àquilo que Deus quer, àquilo que o Senhor quer. Irmãos, hoje nesses últimos tempos há um grande engano, e o grande engano é que as pessoas acham que a religiosidade é suficiente. Eu vou à igreja, é o suficiente. Eu leio a Bíblia, é o suficiente. Eu não faço isso, é o suficiente. Não faço aquilo, é o suficiente. E pior, eu sou dizimista e ofertante, é mais que suficiente. Mas isso não é a verdade da palavra de Deus. A palavra do Senhor chama-nos para a necessidade de um preparo e adequação da nossa vida à vontade do Senhor. Será que, ao olhar para as nossas almas, o Senhor nos vê segundo o seu coração? Ou vê em nós um coração rebelde, um coração enganoso? Nós temos que analisar todos esses pontos. E, se porventura seja necessário que haja uma purificação e uma volta para a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Como eu disse inicialmente, quando nós ceamos hoje, eis que enxergamos no passado a Páscoa. A Páscoa já não se aplica ao nosso contexto de vida. A Páscoa apontava para Cristo. A Páscoa era uma prefiguração de Cristo Jesus, o Messias que viria. A Páscoa mostrava que Cristo passaria pelos momentos difíceis, complicados. A Páscoa mostrava um retrato futuro de Cristo Jesus. E ela já não se aplica em nossos dias. Não há como você comemorar a Páscoa em pleno século 21. Isso ficou no século I. Não há como você fazer isto hoje. Não há como você matar um cordeiro, um carneiro, enfim, ervas amargas, todos os temperos bíblicos, e alimentar-se dele. Não tem efeito. Na verdade, vai gerar pecado na tua vida, porque você está aposentando Jesus, o Cordeiro vivo. É preciso muito cuidado, irmãos, porque há coisas que parecem que são boas, que são retas, mas são apenas momentos religiosos que não têm efeito de salvação na nossa existência. Na verdade, gera pecado em nossa vida. Mas pastor, como é que você pode fazer tal afirmação? Irmãos, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus cumpriu cabalmente tudo quanto estava no Antigo Testamento. Não se aplica mais ao nosso contexto de vida. Não se aplica. Nós vivemos uma nova aliança, uma nova realidade, uma verdade diferente, uma verdade que tem como alicerce Cristo Jesus. E é por isso que nós o amamos, e é por isso que nós queremos estar continuamente na presença do Todo-Poderoso. Amém, amados? Eu esqueci de citar o texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eis o porquê do nosso preparo, aguardando a volta de Cristo Jesus. Entenda a Santa Ceia como se fosse uma prova. Será que você é aprovado ao tomar a ceia do Senhor? Veja dessa forma. Amém? Ainda, irmãos, a Santa Ceia chama-nos a atenção para a perseverança e a comunhão. A perseverança nos princípios do Todo-Poderoso, a perseverança no caminho do Eterno. João capítulo 6, versículo 56, diz a palavra: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Amém? Olha só a declaração de Cristo Jesus: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele.
Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso, é extraordinário. Às vezes nós não valorizamos, nós não olhamos com muita atenção aquilo que Cristo quer e aquilo que o Senhor deseja para as nossas almas. Mas o Senhor, de uma forma clara, diz: quem comer da minha carne e beber o meu sangue. Evidentemente que você não há de tornar-se canibal, não há de tornar-se de forma alguma, é apenas um momento simbólico. A carne simbolizada no pão e o sangue simbolizado no suco, apenas isso. Não vai transformar-se em carne na boca do ser humano, não. Não há de transformar em sangue na boca do ser humano, apenas símbolo. Mostra-nos, irmãos, que a partir do momento que você anda com Cristo Jesus, que você alimenta-se de Cristo, que você bebe de Cristo Jesus, há perseverança na tua vida. O Senhor te dá forças para seguir, o Senhor te dá forças para seguir em frente, o Senhor renova, reaviva a tua fé e você voará como águias. Amém? Subirá alto, voará alto como águias, porque é assim que o Senhor faz na vida daqueles que perseveram, daqueles que esperam, naqueles que não se desviam para a esquerda nem para a direita, mas naqueles que seguem sempre reto na presença do Senhor. E o Senhor chamou-nos para que sejamos retos na sua presença. E eis aí o mandamento do Eterno para cada um de nós, amados. E a ceia do Eterno, além de ser um memorial que mostra o sacrifício de Cristo Jesus, chama-nos a atenção para um preparo, a volta do Senhor se aproxima. Ainda mostra-nos que é necessário estarmos firmados, firmes, perseverantes, inabaláveis na presença do Senhor. Irmãos, às vezes nós levamos uma vida um tanto quanto meio termo, não é? Às vezes você está bom, às vezes você não está bom, às vezes você está firme, às vezes não está firme. Sabe o que significa isso, irmãos? Inobservância da palavra de Deus. Porque se alguém firmasse na palavra, olhar somente para o Senhor, a Bíblia diz que a nossa força vem de quem? De Deus. É o Senhor que te fortalece. Mas por que você fica fraco às vezes? Por que você não persevera? Porque os olhos, irmãos, perdem de vista o Senhor. A partir do momento que nós abrimos nossos olhos para enxergarmos outras coisas que agradam o coração, coração vazio de Cristo, com certeza, nós vamos ficar cambaleantes. Portanto, persevere com o olhar firme, fixo exclusivamente no Senhor. E esse é o chamado do Eterno para as nossas vidas, em João capítulo 6, versículo 56. Nós precisamos continuar a servir ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. E Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Busque Deus acima de todas as coisas. E como diz a palavra, gera comunhão, gera comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Veja como eram os primeiros cristãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, aqui está o testemunho poderoso, maravilhoso da igreja primitiva. E aqueles que aceitavam Cristo Jesus, que viviam Cristo Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe qual é a doutrina dos apóstolos, irmãos? O Novo Testamento. O Novo Testamento. Os ensinamentos que você encontra no Novo Testamento. Evidentemente que naqueles momentos, quando Atos 2 foi escrito, não existia a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Mas existia a palavra dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. E era nesses ensinamentos que eles perseveravam, que eles estavam firmes. E isso gerava comunhão no partir do pão e nas orações. A igreja estava sempre reunidos. Aqueles que eram do Senhor estavam sempre reunidos no partir do pão, nas refeições, na comunhão em família e também nas orações.
Irmãos, às vezes você pergunta: por que eu não consigo ficar de pé? Eu não consigo perseverar. Olha só, a oração está na Bíblia do início ao fim. A oração é primordial para que você cresça. Se você não ora, você não consegue crescer. Se você não ora, você não tem comunhão. Se você não ora, é impossível perseverar. A oração é indispensável. E uma das coisas que nós lamentamos muito aqui na igreja é que, quando tínhamos culto de oração, não tinha ninguém na igreja. A igreja não vinha orar. Mas como que alguém pode ficar de pé se não quer falar com seu mestre? Se não quer comunhão com o mestre? A oração, irmãos, é indispensável. Ore, tenha seu momento de oração. Tenha sua meia hora de oração com o Senhor. Tenha isso como regra de vida. Tenha isso como regra de vida. Há uns tempos atrás, nós íamos para o sítio 5h30. Era a hora que nós saímos daqui. Na época, meu pai estava conosco. Ele resolveu ir 5 horas. Vamos para o sítio mais cedo, aquela coisa toda. Eu levantava 4h30 da manhã para orar, de 4h30 até 5 horas. E nós temos visto hoje, irmãos, que as pessoas não têm tempo para o Senhor. Não tenho tempo porque eu tenho que levantar cedo. Levanta meia hora mais cedo. Você só tem a ganhar. Nós não gostamos de ganhar. Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. O nosso foco é vitórias. Nós gostamos de ser vencedores. Portanto, levante meia hora, um pouco mais cedo. Será vitória na tua vida. Você verá a glória do Senhor na tua existência. Amém? Hoje que meu horário está um pouco mais flexível, 5h30 aproximadamente, é a hora que eu levanto. Mas está na bênção. Irmãos, é preciso que haja oração. Se não houver oração, você não crescerá na presença do Senhor. E você não estará preparado para a volta de Cristo Jesus. Tampouco para a cear. Fique atento a isso. Amém? Ainda, Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Ouça só a afirmativa de Cristo Jesus. Depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quem é esse vós? A quem Cristo Jesus refere-se? Para quem Jesus está falando? Para você, para mim. Para nós. O Senhor está falando para nós, irmãos. Não é para o Joaquim, para o Antônio, para o Manuel, não é para Maria, para a Joaquina, não. O Senhor está falando para nós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, de cada um de nós. A partir do momento que nós entendemos que o Senhor derramou o seu sangue, e ali uma nova aliança foi firmada. A antiga aliança firmada no Antigo Testamento. Você vê ali o Senhor fazendo uma aliança com os judeus. Na nova aliança, o Senhor faz uma aliança com o seu povo. Se você é povo de Deus, você está aliançado com o Senhor. E esta aliança, irmãos, ela é perfeita, ela é maravilhosa, porque quando nós entendemos a mensagem de Cristo, vamos nos aproximar cada vez mais dele, certos que o Senhor tem nos purificado, que o sacrifício de Cristo Jesus nos lava, que o sangue de Cristo nos restaura, que há uma nova oportunidade, que o Senhor não está olhando para a minha vida de uma forma errada, ou seja, para a minha vida fora da sua presença, mas o Senhor está olhando para a minha vida com misericórdia, com cuidado, com zelo. Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro, e o Senhor derramou seu sangue, não foi pela multidão, mas o Senhor estava olhando para você. Você entende isto? Não, né? Eu também não. Mas é isso que a palavra de Deus fala. Não adianta
você tentar entender. Apenas aceite. Tem coisas que nós não vamos entender nunca. Não vamos compreender. Apenas aceitamos que Jesus derramou o seu sangue, o sangue sacrificial, porque Ele te amou primeiro. Porque o zelo do Senhor era real e verdadeiro para conosco. E uma nova aliança foi firmada entre Deus e nós. Entre Deus e aqueles que o amam. Vale ressaltar, irmãos, que a nova aliança do Senhor, ela não é para todos. Não, não é. Apenas para aqueles que vivem a nova aliança. É necessário entender também, essa aqui você precisa entender, que o que temos visto nesses últimos tempos é que as pessoas acham que Deus precisa da gente e o nosso cantinho está preparado lá no céu, preparado para todo mundo, 8 bilhões de cantinho e mais sei lá quantos bilhões já foram, preparado lá no céu, enfim. Não é assim, irmãos. Apenas para os fiéis. Apenas para aqueles que amam o Senhor. E quando nós amamos a Deus, nós jogamos fora tudo aquilo que é importante, mas que rouba a nossa comunhão com o Senhor, que nos separa do Todo-Poderoso. Quando nós entendemos que o Senhor quer nos levar para perto dEle, nós vamos nos entregar completamente a Ele. E vamos viver a verdade do Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Meu conselho para você: viva a nova aliança. E aqueles que estão debaixo da nova aliança são fiéis ao Senhor. E se porventura há em nosso meio, ou esses que ouvem essa palavra, que não estão debaixo da vontade do Eterno, eles estão distantes da nova aliança. A nova aliança, ela se aplica àqueles que são fiéis, àqueles que amam, àqueles que desejam cear com o amado Jesus. Amém, amados? Nós precisamos entregar nossa vida para o Criador de uma forma poderosa. Lembrando-lhes que a Santa Ceia é um memorial que aponta, que mostra-nos a morte de Cristo, o sacrifício salvífico de Cristo Jesus, que nos faz enxergar no passado a Páscoa, a primeira Páscoa gerando a libertação lá do Egito, a primeira ceia, a ceia com Cristo Jesus, gerando a libertação do domínio do pecado. Veja como o Senhor age. Ainda, irmãos, nunca te esqueças, é o memorial que mostra-nos o amor do Senhor para com as nossas vidas. Ame o Senhor, que haja reciprocidade na tua existência, que você ame o Todo-Poderoso, e todas as vezes que você cear, é o Senhor dizendo para ti: eu estou voltando, eu estarei voltando para buscá-lo, para que você esteja comigo na glória. Esta é a promessa de Deus para os fiéis. E a ceia mostra-nos essa verdade. O Senhor dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oh, glórias! Que você esteja preparado para a breve volta de Cristo Jesus. Ele ensina-nos ainda a necessidade da perseverança. Não perca a perseverança. Seja firme. Persevere. Ande com Cristo. Ame o Senhor de uma forma tão grande, tão poderosa, a ponto de nada ser mais importante na tua vida. Esse nada, você pode aplicar à esposa, esposo, filhos, trabalho, enfim, tudo. Nada é mais importante. E quando nós ceamos, vamos lembrar que é necessário uma comunhão com os irmãos e comunhão com aquilo que o Senhor quer, a vontade dEle para a nossa existência, para as nossas vidas. Ela ainda aponta-nos para a nova aliança,
o sacrifício de Cristo Jesus. Ele firmou uma nova aliança. Ele selou conosco uma nova aliança. E sabemos que estamos debaixo dela, porque nós cremos, amamos, nos doamos, nos entregamos e somos servos de Cristo Jesus. A partir do momento que você se encaixa nessa visão de Deus, certamente você há de usufruir da nova aliança, do sangue de Cristo Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo quanto você tem. Mas não apenas no momento da ceia do Senhor é preciso estarmos preparados. A palavra diz que aquele que come de forma indigna a ceia, ou seja, em pecado a ceia do Senhor, estará debaixo de condenação. Eu quero que você estenda esse comer de forma indigna para vida de forma indigna. Não viva de forma indigna diante do Senhor. Porque se você tem uma vida de forma indigna, entende indigna como marcada pelo pecado, uma vida cheia de pecado, você não está apto a herdar o reino dos céus, estará debaixo de condenação. E esta é a verdade do Senhor para a nossa existência. Amém? E eu quero ainda lembrá-los que, se o teu coração bate forte em relação à Páscoa, a Páscoa, nosso coração gosta dessas coisas, a Páscoa, ela não se aplica àqueles que estão debaixo da nova aliança. Por melhor que sejam as intenções do ministério, da instituição, da igreja, do sacerdote, sei lá de quem for, não se aplica ao nosso contexto como aqueles que vivem a nova aliança do Senhor. Fuja de toda aparência do mal e querer comer uma Páscoa em pleno século 21 é aparência do mal. É desonrar o sacrifício salvífico de Cristo Jesus. É desonrar o sangue de Cristo na cruz. É desonrar. E isso gera pecado. Fiquemos atentos a esse detalhe. Amém, irmãos? A maravilhosa Santa Ceia do Senhor. Oh, glórias! Vamos sempre nos alimentar de Cristo Jesus e participar desse ato simbólico, desse memorial com alegria, com prazer, com satisfação, porque é isso que Deus quer. E eu quero ainda, finalizando essa palavra, se porventura a ceia está servida, mas se você se abstém da ceia, porque a tua vida não está muito legal, porque não estou legal, isso, aquilo, outro, é mais uma chance que o Senhor está te lhe dando, é mais uma oportunidade, é a preparação para a volta de Cristo. Acerte-se com o Senhor ainda hoje, acerte-se ainda hoje com o Senhor e participe, porque Jesus pode estar voltando exatamente nesse dia. Amém? É o momento da preparação para a volta de Cristo Jesus. Não deixe para amanhã nenhum tipo de pecado. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, Pai. Que ela seja, Deus, boa para nos instruir, para que nós possamos firmar-nos cada vez mais na Tua presença e agirmos segundo o Teu querer. Deus, trabalha a nossa vida, age em nossa vida, fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1290.